Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos aprofundar alguns conhecimentos, alguns conteúdos. Nós vamos falar de conservação e degradação do solo. Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Muita coisa nós vamos registrar. Mas Fabiano, nós vamos falar de aprofundamento de conhecimentos, de conteúdos. Significa que nós já falamos sobre isso? Já! Nós já falamos de degradação do solo, como o homem, através das suas atividades, das suas ações, degradam, destroem o solo e maneiras de conservá-lo. Então, se você voltar no seu caderno, muitas aulas, nós falamos sobre isso. Nessa aula, nós vamos aprofundar, trazer mais informações para a compreensão total do que é essa degradação e de como evitá-la, conservando o solo. Então vamos adiante? Vamos para o objetivo da aula, que é valorizar o solo como um elemento de sustento da vida na Terra, além de promover atitudes que favoreçam a sua preservação. Então nós utilizamos o solo para as nossas atividades. Então, ao utilizar, nós estamos degradando. Então, nós temos que ter ações, atitudes para a sua preservação, para a sua conservação. Observe bem essa imagem. Você reconhece? É um trecho de um vídeo, de um filme. Repare bem. Ah, Fabiano, está meio escuro assim, porque é o trecho do filme. Fiz de propósito para você descobrir qual é. Ah, mas Fabiano, você escreveu ali no... eu dei spoiler. Eu contei o nome do filme junto. Ah, mas vamos dar uma olhada? Você já assistiu o filme WALL-E de 2008 da Disney? Você lembra desse filme? De um robozinho que fica lá trabalhando, recolhendo o lixo. E vocês lembram dessa parte? Eu não posso contar o filme, eu não quero contar spoiler. Que tinha uma botinha com uma plantinha. Vocês lembram? Se você não assistiu esse filme, eu recomendo. Ele é muito legal. Se você assistiu o filme, você vai perceber que o planeta Terra estava passando por alguns problemas. E as pessoas não poderiam mais morar no planeta Terra. Estavam morando no espaço. E o WALL-E, o robozinho, fica no planeta Terra limpando. Ele é um robô que limpa. E o planeta Terra não tem mais condições para sustentar a vida. Por isso as pessoas estavam morando no espaço. Só que quando o nosso planeta tivesse condições para habitar a vida novamente, as pessoas poderiam voltar. E essa plantinha tem tudo a ver com isso. Não vou mais contar o filme. Se você não assistiu, assista. E se você assistiu, assista de novo. E aí eu pergunto para você, o que podemos fazer para preservar o solo? Qual é essa relação? O filme todo gira em torno das condições do nosso planeta. E tem uma plantinha germinando. Então, qual é a importância de preservar esse solo? Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. Lembrou desse filme? Do WALL-E? Que ela tinha uma namoradinha que era uma outra robozinha, a Eva? Ah, esse filme mesmo. E qual é a relação? Então, naquela botinha estava germinando
O quê? Uma plantinha. O Oli encontrou uma planta no planeta Terra. Ou seja, as condições para a vida estavam retornando. E a história gira em torno disso. Opa, a plantinha, ela cresce, ela germina no solo. Então, quando nós cuidamos da água, nós cuidamos do ar, nós achamos importante, porque nós respiramos, ingerimos a água. Só que também cuidar do solo é muito importante, porque é no solo que nós construímos as nossas cidades. As águas subterrâneas, os rios, os lagos, a vegetação, os nossos alimentos. Então, tanto quanto importante o ar e a água, o solo também é importante. Então, a preservação dele está relacionada à nossa vida, o nosso sustento. Então, vamos adiante? A gente vai fazer a leitura de uma notícia. Foi retirada do site da Embrapa, que tem a seguinte pergunta: por que o solo é tão importante quanto a água e o ar? Todos são importantes. Essa notícia é de 4 de dezembro de 2020. E diz assim: a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, cuja sigla é FAO, estabeleceu o dia 5 de dezembro como o Dia Mundial do Solo. O solo é um recurso natural não renovável, ou seja, o solo que estamos perdendo hoje por erosão, que pode ser eólica ou hídrica, por desertificação ou por salinização, não recuperamos mais, pois o processo de formação do solo é muito lento. Lembram que nós já falamos sobre a formação do solo? Nós temos uma rocha-mãe ou uma rocha-matriz e ao longo de centenas e centenas e centenas de anos, essa rocha vai se fragmentando, vai se quebrando, formando o solo. Então, a velocidade que nós usamos o solo é muito maior da velocidade que a natureza produz, fabrica, vamos dizer assim, o solo. Então, quando eu estou falando eu, o ser humano, cava, utiliza o solo, utiliza para fazer o extrativismo mineral, por exemplo, as construções, nós retiramos uma parcela muito grande de solo. Nós podemos contaminar uma parcela muito grande de solo. Por isso ele é considerado não renovável, porque em poucos minutos ou poucas horas eu usei muito de um solo. E para a natureza repor isso que eu mexi, demora centenas, 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 milhares de anos. Esta fina camada que recobre a terra é a responsável pela produção da maior parte do nosso alimento, das fibras e da bioenergia. Além disso, o solo tem funções básicas e muito importantes para os nossos ecossistemas. Então veja como o solo é importante. É dele que as cidades são construídas, sobre esse solo. É dele que nós plantamos a agricultura, a pecuária, a criação dos animais. Fazemos então o extrativismo mineral, animal e vegetal. Além disso, faz parte dos ecossistemas a importância desse solo para os animais e para os vegetais. Por isso ele é tão importante. O solo, então, fornece nutrientes essenciais para as nossas florestas e para as lavouras. Filtra a água, porque nós temos as águas subterrâneas, e ajuda a regular a temperatura e as emissões dos gases do efeito estufa. Ufa! Como o solo é importante! Quer saber um pouquinho mais sobre essa notícia? Porque eu só trouxe um recorte para você. Aponte o seu celular para o QR Code e você vai fazer a leitura na íntegra. Então, o solo é um dos elementos naturais essenciais para a vida na Terra, tão importante quanto a água e o ar, sendo um componente fundamental dos ecossistemas. Também um reservatório de água e de nutrientes, além de servir de habitat para inúmeras espécies. Então, nessa imagem que eu trago para vocês, eu tenho o solo. Sobre esse solo está crescendo as gramíneas, arbustos, árvores. Vai formar os ecossistemas. Então, nesse solo eu vou encontrar os nutrientes.
é a parte abiótica, aquilo que não é vivo. A água, o ar, mas eu vou encontrar aquilo que é vivo, biótico, as plantas crescendo. Se eu tenho as plantas, vão ser atraídos os animais, mamíferos, aves, entre outros. Olha a importância desse solo. Por essas razões e por também ser um recurso limitado, ou seja, eu tenho um limite para o uso, porque a velocidade de renovação não é a mesma da utilização e o solo então não é renovável. A preocupação em torno da degradação, da destruição desse solo é muito maior, é muito importante cuidarmos do solo. Repare nessas duas imagens. Nós estamos tendo na imagem da esquerda uma erosão. Pela falta da cobertura vegetal, esse solo ficou exposto, ficou nu. É verdade, ficou nu. O vento bateu, erosão eólica. A água da chuva com força levou, erosão hídrica, formou essas estruturas, esses buracos, vossorocas. Nessa imagem da direita, olha como o solo está o quê? Seco, todo partido, não tem uma cobertura vegetal. A importância de cuidarmos desse solo tão importante. Então, a degradação do solo consiste em tudo aquilo que está relacionado à sua destruição. E nós temos que evitar isso, reverter essa situação. Essa destruição pode ser causada por inúmeros fatores. Eles podem ser químicos, físicos ou até biológicos. O desmatamento, além da ação do ser humano, são os dois principais fatores que causam essa degradação do solo. Então, quando nós retiramos a cobertura vegetal para uma determinada função, para uma determinada ação, construir uma cidade, um campo para a criação de animais, para a agricultura, quando eu retiro essa cobertura vegetal, eu deixo o solo exposto. Se eu deixo ele exposto, as intempéries da natureza, o vento, o frio, o calor, a água das chuvas, vai mexer e interferir nesse solo, na sua qualidade, nos seus nutrientes e carregá-lo para outra região. Vai afetar. Então, quando nós fazemos as nossas ações diárias, cotidianas, interfere diretamente o solo. Por isso, então, eu tenho essas consequências negativas e, por isso, o solo é um dos elementos importantes para a nossa vida. Então, a retirada da vegetação é uma característica marcante da degradação desse solo. Então, se nós olharmos essa imagem, repare bem o que aconteceu. Que situação triste, não é verdade? Quantas árvores foram cortadas? Aqui ocorreu, por exemplo, uma queima dessa vegetação para alguma ação humana. Nós não sabemos qual é, mas retirou essa cobertura vegetal. Quando eu toco fogo, por exemplo, eu estou matando os animais, as plantas dali. Eu estou fazendo com que o solo perca a sua umidade, perca a água. Os seus nutrientes vão ser perdidos. Quando eu retiro essa cobertura vegetal, esse solo está exposto, vai sofrer a ação da erosão. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Tudo a ver com o que nós já falamos até agora. Reúna-se com os adultos que moram com você. Então, a sua mãe, o seu pai, a avó, a madrasta, o tio, o irmãozão, a irmãzona, pessoas adultas. E discutam a seguinte afirmação. Então, eu vou dar daqui a pouquinho um tempinho para vocês copiarem, vocês vão copiar no caderno e você vai chegar para os adultos da sua casa. Ei, vamos fazer a atividade juntos? Eu vou ler uma afirmação para vocês. A redução do consumo, o reaproveitamento e a reciclagem de produtos contribuem para evitar a degradação do solo. A partir dessa informação, juntos discutam e construam argumentos para justificar essa afirmação. Então, esta frase é verdadeira. A partir dessa frase, vocês vão escrever argumentos. Realmente é isso. Realmente a redução do consumo evita a degradação. O reaproveitamento de materiais evita a degradação. A reciclagem de materiais evita a degradação. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno.
Retornamos. Vamos ver a resposta esperada? Por que uma resposta esperada? Porque você discutiu com a sua família. Então são ideias diferentes. Cada família é diferente, cada ideia é diferente. A menor geração de lixo e a retirada de minerais do solo para a matéria-prima. Então, quando eu reaproveito, eu reciclo, eu não estou tirando da natureza a matéria-prima. Ou seja, eu não estou fazendo a extração mineral ou vegetal, por exemplo. A construção civil e as indústrias em geral. Então, tem menos impacto do solo, porque nós não estamos usando a matéria-prima que pode vir dele. A vegetação, então, é responsável pela circulação de nutrientes e da proteção do solo. Olha como a vegetação é importante do solo, cuida dele. Então, quando há o desmatamento, a retirada da cobertura vegetal de uma determinada área, a terra fica exposta, fica nua, desprotegida e mais suscetível ao quê? À degradação. Tanto na imagem da esquerda quanto da direita, são situações que nós não gostaríamos que acontecesse, que é a retirada, o corte de uma vegetação para uma determinada atividade humana, que vai afetar esse solo. A degradação do solo pode ser causada, então, por vários fenômenos diferentes, o que ocorre de forma natural ou não, que o homem pode intensificar. Então, o intemperismo, a salinização, a compactação e a contaminação química são exemplos de fenômenos que podem degradar o solo. Para que não ocorra então essa degradação, essa destruição do solo, ou pelo menos para contê-la e amenizá-la, existem algumas técnicas para preservar e, consequentemente, conservar esse solo. Alguns exemplos, e nós já falamos sobre isso. O reflorestamento, ou seja, se foi retirada espécies vegetais, vamos recolocar essas espécies. A adubação verde, a rotação de culturas e curvas de nível, e nós já falamos sobre isso. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Faça uma lista de atitudes que possam ser praticadas por você, na região onde você mora, ou na sua comunidade, na sua rua ou no seu bairro, para evitar a degradação do solo. Então, novamente, essa resposta ela é pessoal, porque uma pessoa que mora no litoral, no campo, no interior, numa cidade pequena ou numa grande cidade, é diferente. O uso do solo é diferente. Então, eu tenho respostas diferentes. Em seguida, prepare um material que apresente as ações propostas e depois socialize com a sua turma. Ah, Fabiano, como que eu vou fazer essa atividade? Então, você vai fazer uma listinha de atitudes, ações para você proteger, conservar esse solo. Ah, é isso, eu posso fazer isso, a minha rua pode fazer assim, o meu bairro pode fazer dessa maneira. Ok. Aí você vai preparar um material, que pode ser um cartaz, um desenho, um vídeo, e você vai apresentar depois para a sua família, para a sua turma, para os seus colegas, para a sua professora ou professor de ciências. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno.
retornamos. Então essa atividade ela demora um pouquinho mais de tempo, ela é mais elaborada. Uma sugestão, volte no seu caderno para ver outras aulas que nós falamos sobre esse assunto. Então a resposta ela é pessoal. Para cada região eu tenho atitudes diferentes para conservar esse solo. Mas uma principal, pense na cobertura vegetal. E o que vimos na aula? Os principais fenômenos que degradam o solo e as principais ações para a preservação e a conservação desse solo. Nessa aula, nós falamos sobre um aprofundamento de conteúdos. Nós falamos da degradação e da conservação do solo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.